portanto, de falar sobre não deixar a chama apagar. A chama não pode apagar, a chama tem que continuar queimando. E o texto que eu quero propor nessa noite tem muito a nos ensinar. Então, se você não se importar, eu gostaria de ler o capítulo. Amém? E quero fazer uma exposição, portanto, desse texto. Atos, capítulo 16, a minha tradução é aqui, James atualizada. Eu não sei qual é a sua tradução, mas eu quero ter a liberdade de ler esse capítulo. Atos 16, a partir do verso 1 está escrito: Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônia davam bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, então, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida que passavam pela cidade, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, e até que passassem então a serem obedecidas. Assim as igrejas então eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se então da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa pela Macedônia, ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Navegando de Troade, seguimos em linha reta para Samotrace e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos então para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos por vários dias. No dia de sábado saímos da cidade à beira-rio, onde imaginamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos e começamos então a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouvia era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convidou. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, no mesmo instante, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram a Paulo e a Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, o acusaram afirmando: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar, nem tampouco praticar. Então a multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem então açoitados com varas. Depois de ter os espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram todos abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que todos os presos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que todos estamos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduziu-os para fora e rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo?
E eles prontamente lhes afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e os da sua casa. E os ministraram a palavra de Deus, bem como a de todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos. E logo foi batizado ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta. E com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus amados irmãos, que as Sagradas Escrituras apresentou ao mundo o que a antropologia chama de homem primata do criacionismo, que foi Adão. As Sagradas Escrituras trouxe, portanto, os fundamentos do judaísmo e do cristianismo ao mundo. As Sagradas Escrituras mudou, inclusive, a história da arte, pois a Bíblia, sem a Bíblia, não existiria, portanto, os afrescos de Michelangelo, muito menos os quadros de Leonardo da Vinci. A Bíblia também legou ao homem contemporâneo as noções básicas da vida moderna, bem como os direitos humanos e também o livre-arbítrio. Sagradas Escrituras é um livro fenomenológico, que, quando aberto, bem traduzido, gera impacto no coração do homem, e também é como aquela palavra que veio em Gênesis: haja luz. E quando a luz brilhou, a luz denunciou o caos escondido nas trevas. E foi possível então organizar o caos. Esse verbo se torna carne e habita entre nós. O Evangelho é essa luz, que quando vem sobre a nossa vida, denuncia também o caos escondido nas trevas e tem o poder espiritual de nos organizar. Amém. É o Evangelho. É, portanto, a santa palavra de Deus. O texto que lemos fala de forma significativa sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Com ele está acompanhado um profeta de Jerusalém chamado Silas, acompanhado, portanto, por seu filho na fé Timóteo, e um médico, historiador, também cientista, por que não, chamado Lucas, que é o homem que relata o que nós acabamos de ler. O propósito de Paulo, então, como diz o próprio texto, era entrar na Ásia. Mas, como diz o texto, o Espírito Santo o impediu de entrar na Ásia. Então Paulo escuta uma voz sobrenatural que diz: passa pela Macedônia, ajuda-nos. Então Paulo entra na Macedônia. Paulo entra no que nós conhecemos como Europa. Paulo entra nessa geografia. Paulo, portanto, entra no Ocidente. Por quê? Por uma santa convocação divina. E ele prega nessa cidade de Filipos, que é uma espécie, portanto, de colônia romana, como diz o próprio texto. Nesta cidade se evidencia algo eloquente. Nessa cidade se evidencia algo fenomenológico, inquestionável. Essa cidade fala sobre a consequência de um coração incendiado, de uma chama que não se apaga. O que acontece com uma cidade quando o meu coração continua incendiado pelo Espírito Santo? Um homem que tem uma mente iluminada, o apóstolo Paulo, que prega o Evangelho em 3 viagens missionárias, a ponto de mudar completamente a história do mundo. Ele quase mudou a cultura grega, trazendo, portanto, à tona, naquela geografia, uma cultura chamada cristã. Após o apóstolo Paulo, naquela geografia, muitas coisas aconteceram. Os romanos foram incríveis na arte bélica, mas eles não conseguiram mudar a cultura grega. Por isso que nós temos cultura greco-romana. Mas o cristianismo fez, de forma significativa, a partir do apóstolo Paulo, esse trabalho sociológico tão brilhante. A partir disso, uma nova forma de pensar ciência começou a se evidenciar. Uma nova forma até de caracterizar matrimônio começou a existir. Porque Paulo chega naquela geografia e Deus deu uma arquitetura: pregar o Evangelho para os macedônios. Então nós temos a consequência de uma chama que está acesa no coração de um homem, de um agente do reino de Deus chamado apóstolo Paulo. E tendo dito então essas palavras, à luz desse texto, eu quero extrair algumas verdades eternas e sobrenaturais a respeito do poder do Evangelho em uma cidade. O que o Evangelho pode fazer na continuidade de um coração incendiado? Portanto, não deixem a chama apagar, que ela continue acesa. Bem, nós aprendemos até aqui que o Evangelho então chega até as pessoas pela graça soberana de Deus, sobretudo através de um homem com o coração incendiado por Jesus. E nós temos então 3 exemplos que para mim são incríveis, que para mim demonstram sobretudo o que o Senhor pode fazer, transformando 3 biografias diferentes, 3 culturas diferentes, 3 nacionalidades diferentes e, portanto, 3 características de expressão religiosas diferentes.
como o Evangelho pode transformar, impactar uma cidade por causa da pregação de um homem com o coração incendiado. E nós temos então o primeiro relato, que é Lídia. Por gentileza, acompanhe comigo Atos 16, versos 13 e verso 14. Está escrito: no dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Não foi ela que abriu o coração, foi o Senhor que abriu o coração dela, diz o texto. A obra, portanto, é do Senhor. Ele, portanto, traz a iniciativa para salvar uma vida. Portanto, quem chama é Deus, quem toca é Deus, quem desperta é Deus, quem tem a iniciativa para salvar uma vida é Deus. Deus abre o coração, Deus, portanto, regenera, Deus justifica, a obra é dele. Louvado seja o seu santo nome. Aqui nós temos, portanto, aquilo que pode ser traduzido como a doutrina da expiação. O sangue do inocente sendo derramado no lugar do sangue de culpados. E o Senhor, a partir disso, estabelece para nós, portanto, um novo e vivo caminho para Deus. E com isso, irmãos, nós chamamos esse fenômeno de graça maravilhosa. Eu não sei como vocês chamam no Brasil a palavra ensandecido. Lá no Brasil, nós temos essa palavra como... é impossível explicar. É tão fascinante, é tão brilhante, que por mais que eu tenha palavras que possa traduzi-las, não vou conseguir. Bem, o que nós percebemos então é que Deus abriu o coração de Lídia. Só que nós temos um segundo exemplo, que também é uma mulher, que ela não é vendedora. O texto diz que ela é escrava, uma jovem escrava por Satanás. Tenho aqui, portanto, uma garota endemoniada, que ela vem acompanhando a Paulo e os seus discípulos. E ela vai exclamando algumas coisas, ela vai gritando uma verdade no lábio errado. Ela diz: esses homens são servos de Deus, estão vos pregando o caminho da salvação. Pergunta: o que tem de errado com essas palavras, segundo o texto? Ela estava falando algumas verdades, portanto não tem nada de errado com as palavras dela, pois de fato eles eram servos do Deus Altíssimo e de fato eles estavam anunciando a palavra da salvação. Só tem algo de errado no texto em relação à palavra que essa garota estava exclamando. A voz que está por trás dos lábios dela é uma voz de demônios. Diz o texto, irmãos, que ela estava endemoniada, portanto possessa, e tem um espírito de adivinhação. Porém, o apóstolo Paulo fundamenta para nós não validamos testemunho de demônios. Palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Amém. Porque ele tem uma péssima interpretação. O diabo é um mau hermeneuta, ele é um péssimo teólogo, ele é um mau exegeta. Ele tem uma péssima interpretação a partir do que nós chamamos de palavra de Deus. Com isso, Paulo fundamenta isso. Não validamos testemunho de demônios. Com isso, eu chamo a sua atenção para um outro fundamento. A libertação dessa garota não partiu dela. Foi fruto da obra do Espírito Santo na vida de um homem que tem a chama acesa. O apóstolo Paulo, portanto, é uma carruagem que traduz a glória da majestade santa em uma geografia com uma espécie de cultura grega, mas a grande verdade é que era uma colônia romana. Pois se foi Deus, através do Espírito Santo, que abriu o coração de Lídia para acolher a palavra da salvação, foi Deus, através do Espírito Santo, que libertou a vida dessa garota. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pois bem, a iniciativa nos dois relatos biográficos foi exclusivamente por Deus. É Deus quem salva, é Deus quem toca, é Deus que liberta, é Deus que traz ressignificação para redignificação em uma vida. Mas o texto nos apresenta, portanto, um outro exemplo. É um carcereiro. Paulo e o profeta Silas são presos, nós já conhecemos esse texto clássico, e eles estão no que o texto chama de cárcere interior. Era uma espécie de calabouço subterrâneo, sem luz, sem ar fresco, e nesse cárcere interior havia buracos cravados na rocha, onde se faziam movimentos. Se fizessem movimentos, portanto, com as pernas, poderiam até quebrar parte do que nós temos nas pernas, e machucava, portanto, de forma significativa. Só que nós temos algo impressionante no sofrimento de Paulo e de Silas.
eu vou chamar sua atenção para esse fenômeno do texto. O sofrimento injusto, através de uma punição desnecessária, não apagou a chama que queimava no coração do apóstolo Paulo. Portanto, o sofrimento injusto, diante de uma punição desnecessária, por algum motivo fez manutenção da chama, a ponto de no cárcere os caras produzirem vida, gerarem poesia e declamarem salmos. Louvado seja o nome do Senhor. Está fundamentado aqui que a dor, embora doa, não é o suficiente para apagar a chama do seu coração, meu amado irmão. Nós precisamos permanecer intensos, embora infelizmente o nosso canal lacrimal continue produzindo lágrimas. Precisamos permanecer firmes na rocha. Pelo contrário, o sofrimento convidou a Paulo a gerar um avivamento e salvação de almas na geografia da dor. Está fundamentado, portanto, que quem ama ao Senhor escreve suas maiores experiências com Deus através da adoração no tempo da dor. Eu não sei qual é a estação da sua vida, não sei o que você está vivendo agora, mas eu não quero sugerir, eu quero só relembrar esse fundamento. Adore ao Senhor quando o dia mal chegar. E que isso venha a ser incrível, venha a marcar a sua biografia. Adoração no tempo da dor. Portanto, diz as Sagradas Escrituras que à meia-noite, enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, sobreveio um terremoto. E ali, meus amados irmãos, no terremoto, eu quero destacar 3 milagres perceptíveis através dessa análise textual. O primeiro milagre que nós temos é um milagre físico, pois em um terremoto daquela proporção poderia levar aquele edifício colapso abaixo. Mas aí nós vemos algo extremamente curioso. Aquele terremoto não leva então aquele edifício colapso abaixo. Tem apenas uma única intenção. O terremoto aconteceu para abrir algemas. O terremoto aconteceu para abrir portas, sem nenhum dano físico. Aqui nós temos, portanto, o primeiro milagre que nós temos nesse terremoto. O segundo milagre perceptível nessa análise textual é o milagre moral. Nós temos um milagre moral no meio do texto, dentro de um terremoto. O que você acha que acontece em um cárcere quando todas as portas se abrem? Nós temos uma fuga coletiva de presos. E diz as Sagradas Escrituras que quando o carcereiro vê que as portas se abrindo, portanto ele podia ser justiçado, porque as algemas quebraram e as portas se abriram, as Sagradas Escrituras afirmam que pega uma espada para suicidar-se. Mas Paulo de repente grita e diz: não te faça isso. Eis que todos estamos aqui. A frase eis que todos estamos aqui demonstra o milagre moral. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Porque o Evangelho não vem para rivalizar contra as leis de um Estado. O reino de Deus vem para literalmente ser uma carta de devolução de honra, de dignidade social. Nós temos isso. Mas nós temos, portanto, um terceiro milagre no terremoto, que é o milagre espiritual. Através, portanto, da chama que não se apagava da vida do apóstolo Paulo, do profeta Silas, de seu discípulo Timóteo e do médico e também historiador Lucas, a vida de um carcereiro é mudada. A biografia de toda uma família é transformada. E diz o texto, portanto, que o carcereiro é salvo, ele e a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Se você perceber, portanto, meus amados irmãos, nesses 3 exemplos, a iniciativa foi exclusiva de Deus. Portanto, é Deus que salva, porque é Deus que incendeia o coração de um representante. E a minha oração, e essa é a minha oração desde quando eu recebi esse solene convite, é para que o Senhor venha incendiar o seu coração. É que através da sua vida, a sociedade também venha ser impactada, você como uma carta de vida, sendo um tradutor da sala do trono para o homem contemporâneo. Que a cidade de Setúbal, que a cidade de Lisboa, que Portugal venha conhecer o Evangelho a partir da sua vida. Que o micro ou macro contato com você venha gerar redenção e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer algumas considerações específicas. Há uma segunda análise textual que eu gostaria de destacar. É que se o Evangelho chega até as pessoas através de um homem com o coração incendiado, esse mesmo Evangelho alcança, portanto, todas as culturas, todas as etnias, todas as nacionalidades. O Evangelho, portanto, alcança todo tipo de gente. E nesse texto, na cidade de Filipe, está retratado que se Deus alcançou a cidade, Deus alcançou também
3 nacionalidades diferentes. Se não, vejamos. A primeira era Lídia. Diz o texto que ela é uma asiática, portanto, da cidade de Tiatira. A segunda aqui é uma escrava epitonisa, grega. E o terceiro é um carcereiro romano. Nós temos, portanto, o Evangelho a partir de um coração incendiado, alcançando 3 nacionalidades diferentes, alcançando, portanto, 3 culturas diferentes, 3 etnias diferentes. Presta atenção nisso, irmãos. O ministro de Deus, com o coração incendiado, se transforma em uma carruagem para modelar a cultura através de uma chama que não se apaga. E quando eu falo de cultura, eu falo do coração daquele que você permite ser o tradutor da sala do trono, como um discipulador, representando Jesus para o outro, nesse microcontato, e se necessário for, usando palavras, gerando vida no microcontato. A salvação, portanto, alcança todas as línguas, todos os povos. A salvação de Deus alcança a todas as raças. Louvado seja o seu santo nome. Não há, portanto, uma raça sendo privilegiada em detrimento de outra, pois Deus alcança todas as raças. Deus não olha, portanto, a cor da pele. Deus não olha a conta bancária. Deus não se surpreende com os diplomas na parede. O Senhor Deus ama a todos. Louvado seja o seu santo nome. E Cristo morreu para comprar com o seu sangue todos que precedem de todos os povos. Em segundo lugar, ou uma outra análise textual, o ministro de Deus com o coração incendiado se transforma em uma carruagem para impactar classes sociais. Pois na cidade de Filipos, através de um coração incendiado pelo poder de Deus na vida do apóstolo Paulo, nós temos 3 classes sociais sendo alcançadas aqui. Se não, vejamos. A primeira é uma empresária. Lídia era vendedora de tecido de púrpura. Ela é uma asiática da cidade de Tiatira. Pois de todas as cidades, Tiatira não possui uma renda per capita significativa para o seu tempo. Por isso ela se muda, tentando encontrar uma condição mais significativa para o seu respectivo comércio. E ela então vai para uma geografia mais promissora, para aquilo que ela representava a nível de comércio, e ela encontra então um mercado mais promissor. Púrpura, meus amados irmãos, na contemporaneidade dos apóstolos, era o tecido mais caro. Era o tecido mais apreciado pelos senadores romanos e homens da mais alta classe social. Portanto, Lídia era uma comerciante de produtos de alto valor. Ela era da classe alta daquela sociedade. E a Bíblia diz que o Evangelho alcançou o coração dela. O reino de Deus é para pessoas de todas as classes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois você vai ver no mesmo texto, na outra ponta da sociedade, o texto narra que uma mulher escrava, portanto, que está abaixo da linha da miséria, se converte. Atos 16 narra sobre 2 mulheres, uma empresária e uma escrava, de homens e de Satanás. O Evangelho, portanto, é para alcançar pessoas simples, gente humilde. O Evangelho devolve dignidade e honra. Eu creio nisso. Uma poesia particular: o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos abre mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Ele não nasceu em berço esplêndido, mas foi gigante pela própria natureza. Com apenas 33 anos, reformou os 4 maiores poderes de seu tempo: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e poder religioso, sem pegar em armas, sem poder de tortura, sem perder a doçura. Falava poeticamente sobre a sua vida, trazendo ressignificação para a vida dos outros que o ouviam, a ponto de declamar: as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Trazia tanta ressignificação que ele encontrou homens que cheiravam a peixe. E apenas um microcontato com esses homens, de 1092 dias, 3 anos, homens que cheiravam a peixe começaram a exalar o mais nobre perfume da inteligência humana. Quem é esse? Jesus Cristo. O nosso glorioso Redentor. Nosso exemplo de vida. Na outra ponta da sociedade, em terceiro lugar, nós temos um carcereiro, um funcionário público. Bem, nós temos, portanto, 3 espectros sociais. 3 classes sociais: classe alta, classe média e classe baixa, sendo alcançado aqui através de uma chama que não se apagava da vida do apóstolo Paulo e seus respectivos discípulos. Portanto, através desse mandato cultural, todos os estratos sociais verão a luz de um novo amanhecer. Porque Jesus continua sendo, meus amados irmãos, uma voz para noites escuras. Pois o Evangelho então chega para todos, a obra é de Cristo. O Evangelho não é só para ricos, o Evangelho não é só para pobres, o Evangelho não é só para a classe média. Está escrito e fundamentado: o Evangelho é para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor.
Para finalizar, já chegando na parte final, portanto, desse encontro, eu louvo a Deus por essa igreja de Jubileu. Louvo a Deus pelo Pai na fé. Louvo a Deus por todas as ovelhas. Eu sinto no Espírito de Jesus vindo. Você já tem uma poderosa biografia. Tem novos capítulos para escrever. Tem uma cidade para cuidarmos. E o reino de Deus, quando encontra homens com coração incendiado, nós temos continuidade. A sala do trono vem. E nós acabamos que a representamos em micro e macro geografias. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Temos então uma outra análise textual significativa, inevitavelmente. A partir de um coração incendiado, como o do apóstolo Paulo, além de conquistar 3 raças diferentes, 3 classes diferentes, o ministro de Deus, com o coração incendiado, se transforma em uma carruagem para colocar em xeque 3 culturas religiosas diferentes. Atos 16 nos ensina isso. Por não vejamos. Quem era Lídia? O texto diz que Lídia era uma prosélita. Ela é asiática. Mas ela é uma prosélita, ela é uma convertida ao judaísmo, portanto. Ela já tinha se convertido ao judaísmo, ela participava, portanto, de reuniões de oração. Ela estava em reunião de oração, certamente ela lia até a lei. Portanto, Lídia era uma pessoa espiritualizada, ela, portanto, era uma mulher religiosa, mas ela ainda não tinha oficializado sua conversão em Cristo Jesus. Está escrito, meus irmãos, está fundamentado aqui, que há muitas pessoas que frequentam nossas reuniões de orações, que leem a lei, leem as Sagradas Escrituras, que frequentam, portanto, ambientes religiosos, mas que necessitam oficializar a sua conversão em Cristo Jesus. E Lídia, uma prosélita, uma convertida, uma gentílica convertida ao judaísmo, necessitou oficializar sua conversão em Cristo Jesus. Amém. Sensivelmente, digo solenemente, você precisa oficializar sua conversão em Cristo Jesus. Com seus lábios, de forma pública, com seu coração. Que a sua vida venha derramar e venha exalar a nobre fragrância do Evangelho. Seja em uma universidade, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa. Que você venha ser a continuidade da sala do trono para o homem contemporâneo. Através da sua vida, sobretudo do seu caráter. Mas aí nós temos outra análise. Nós temos uma escrava. Ela está mergulhada no ocultismo, porque a escrava de Satanás está endemoniada. Ela está no mais misticismo obscuro, prisioneira por Satanás, instrumento do inimigo, escrava de demônios e de homens que a exploravam, portanto, para obterem lucro. E nós temos então essa mulher, escrava pelas trevas, sendo liberta. A única carta de alforria que pode libertar o homem se chama Jesus Cristo. Amém. E nós temos então um carcereiro. Ele é um carcereiro, é um soldado romano, é um servidor público. Ele, portanto, eu sugiro, poderia ser um ateu, porque quem crê que o homem é Deus é um ateu, e ele acreditava que César era seu senhor. Ele cria no homem. Esse carcereiro está com uma identidade religiosa totalmente divorciada da fé cristã. O sistema religioso que dominava, portanto, aquela geografia se curvou ao poder do Evangelho a partir de uma jornada, de um mandato cultural que o apóstolo Paulo carregava e que o Senhor, portanto, proporcionava. Olhem para mim, o reino de Deus se revela a partir desse lugar. E que a nossa vida venha ser impactada. Vocês ouviram? Que a nossa vida venha ser impactada através de um mandato cultural. E o Evangelho, sem sombra de dúvidas, vem para gerar tudo isso. Portanto, irmãos, eu estou falando que um coração incendiado no apogeu do Império Romano, a despeito do sofrimento, alcançou uma mulher piedosa, alcançou uma mulher prisioneira por Satanás e alcançou um servidor público. Portanto, gente diferente, de lugar diferente, de cultura diferente, de geografia sociológica diferente, gente pobre, gente rica, gente mística, todo esse universo, portanto, é alvo, meus amados irmãos, da graça do nosso glorioso Redentor. Eu quero finalizar o meu sermão, nesse meio momento, compartilhando com você uma das experiências que tem, inclusive está nesse livro.
E eu peço licença, eu vou contar de uma experiência que eu vivi na minha terra, na minha nação. Eu sou professor de História, leciono Antropologia e Filosofia Contemporânea. E as minhas maiores experiências com Deus foram dentro de universidades. Na verdade, eu sou um pregador de pátio de universidade. E porque Jesus me deu a graça de apacentar tantos estudantes universitários, Jesus nos permitiu gerar e nasceu uma igreja local com muitas dores de parto. Porque igreja não se abre, igreja nasce. E aí, eu tive o privilégio de ministrar o evangelho para os sobreviventes da catástrofe da Boate Kiss. Não sei se vocês conhecem essa história. 2013, janeiro de 2013. Olha que interessante. Eu fui para a Universidade de Santa Maria. Em 2013 aconteceu uma tragédia na minha nação. Estudantes universitários morreram incendiados. Quantos conhecem essa história? Eu tenho uma impressão que os portugueses não viram ter nada do que acontece no Brasil, não é isso? Isso é perceptível. Enfim, em 2013 eu tive a honra de ir lá. Eu fui como professor. Com todo respeito, não me parece pastor. Na minha nação os pastores falam tremendo, manto, leito, vaso, terra. Eu não costumo falar essas palavras. Então eu fui como professor. Estava palestrando sobre Gales Lipovetsky, sobre hipermodernidade. E pincelando algumas coisas sobre Zygmunt Bauman, falando sobre modernidade líquida, naquela geografia, naquela situação. Após a minha palestra, uma senhora de 1,5 metro de altura, falando do Rio Grande do Sul, que infelizmente está sofrendo uma outra tragédia agora na nação, e é um estado que amamos tanto, mas uma senhorinha descendente de alemães, pele bem branquinha, olhos bem azuis, cabelo bem branquinho, foi se aproximando de mim e falou: professor, você lembra muito meu filho? E eu fiquei um pouco encucado com aquilo, né? Porque se aquela mulher tão branca, tão... ela pode ter se apaixonado por um homem. Enfim, e ela chegou até mim, aproximadamente 70 anos de idade, e eu amo os cabelinhos brancos. Chegou em mim e falou, começou a passar a mão no rosto, e no Brasil nós somos muito acolhedores, nós pegamos mesmo, o Nuno está até um pouco... para. Bem, ela chegou em mim, começou a passar a mão no rosto e falou: professor, você lembra meu filho? Infelizmente ele morreu na catástrofe da Boate Kiss. E esse microcontato gerou comunidade terapêutica. Ela começou a desabafar. E obviamente um gatilho emocional foi ativado nela. Ela falou: professor, e começou a relembrar o fato. Em 2013, 3 turmas de odontologia da universidade do nosso município estavam se formando, contrataram então a maior casa de show da época, que tinha uma capacidade para 1.100 pessoas aproximadamente, e eles contrataram uma banda de sertanejo universitário. Um dos integrantes começou a fazer pirotecnia com fogo, que uma faísca incendiou o estofado, começou a exalar gás tóxico, e ela falou para mim, 680 estudantes saíram correndo. Os seguranças fecharam a porta, com medo de eles não pagarem a conta. E ela, chorando, olhou para mim e disse: morreram carbonizados e pisoteados 242 estudantes, professor. As mulheres altas do Rio Grande do Sul, altas, com salto 15, no desespero da morte, portanto o córtex cerebral liberando substâncias fisiológicas da fobia da morte, elas começaram a pisotear os jovens estavam caídos ao chão. E ela falou para mim: professor, os nossos filhos, com medo da morte, começaram a raspar a parede da Boate Kiss com os ossos da mão. Então eles morreram pisoteados, além de carbonizados, e o rosto ficou desfigurado. E 242 óbitos são muitos óbitos. Em um coletivo de pessoas, um óbito é muito óbito. 2 óbitos é muito, são muitos óbitos. 242 é um genocídio. E aí ela falou: professor, pegaram o cadáver dos nossos filhos, colocaram no ginásio da cidade, o rosto estava desfigurado, os pais, portanto, tinham que ligar para o celular dos filhos
E quando o celular tocava no bolso, os pais diziam: achei o meu cadáver. E choravam. Ela chorou de soluçar, olhando para mim, e falou: e você lembra meu filho? Quando eu cheguei no ginásio para encontrar o meu filho, encontrei 3 filhos mortos. E aí eu comecei a chorar, irmãos. Abracei aquela senhorinha. Ela não sabia que eu era pastor. Quando eu abracei ela, geralmente o professor universitário é ateu, ou cético, e ela com respeito falou: professor, não sei se você crê, mas o seu abraço lembrou o abraço do próprio Deus. E aí naquele momento me fiz pastor. Eu falei: sim, filha, esse abraço é o abraço do próprio Deus, porque eu sou o corpo de Cristo na terra. Oh, aleluia! Naquele momento eu tive a revelação do corpo de Cristo. Eu creio na palavra escrita. Creio que a palavra profética deve submeter-se à palavra escrita. E aí o Senhor falou confiadamente no meu coração: a cabeça de Cristo é uma cabeça gloriosa. Inclusive o córtex cerebral libera bilhões de substâncias fisiológicas por segundo. Entre essas substâncias fisiológicas está a oxitocina. Substância oxitocina, que é a substância do amor. É a cabeça que libera essa substância. Impacta o corpo. E o Senhor falou ao meu coração: a cabeça de Cristo é gloriosa. Portanto, o corpo de Cristo necessita ser tão glorioso quanto a cabeça. E o meu coração se encheu dessa revelação, irmãos. Portanto, eu digo a vocês, irmãos da Igreja Jubileu, vocês são o corpo de Cristo na terra. Amém. Que a fragrância e o amor de Cristo venha ser expressado nesse micro, macro contato com vocês. Quantas vezes vocês foram remédios na dor de alguém? Quantas vezes vocês foram a vida na morte de alguém? Quantas vezes o micro ou macro contato gerou paternidade ou maternidade na orfandade de alguém? Muitas vezes. São 77 anos. E com isso eu vim aqui te relembrar: não deixe a sua chama apagar. Amém. Que ela continue queimando, brilhando, revelando, portanto, a glória de Cristo. Porque Jesus continua sendo uma voz para noites escuras. Sabe, o vinho mais caro não serve para nada quando a sede é de água. E eu vejo muita água brotando dessa fonte chamada Jubileu. Você pode estender as suas mãos? Eu quero tomar liberdade, não sei se pode. O time de louvor ministrar mais uma adoração. Pode. Vamos, por gentileza. Jesus está aqui? Amém. Existe uma graça de Deus perceptível aqui. Portanto, que o Espírito Santo venha sobre o seu coração. Estenda as suas mãos. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu oro para que o mesmo toque que veio sobre a vida do apóstolo Paulo. Obrigado. E essa mesma voz que disse a ele: passa pela Macedônia, ajuda-nos, vem agora sobre os meus irmãos da Igreja Jubileu. Eu oro, Pai Santo, por um renovo, um reavivamento espiritual. É uma igreja avivada, Pai, uma igreja histórica na cidade. E que honra Jesus estar aqui. Mas eu oro, Pai Santo, para que os próximos capítulos sejam escritos com autoridade, com chama. Pai, eu oro para que nesse ciclo, ó Pai Santo, de aniversário, e portanto que os próximos anos o Senhor venha, ó Pai Santo, gerar novas arquiteturas, e que o Senhor venha, ó Pai Santo, com renovo, com transformação e com graça. Quantas vezes vocês não estiveram sozinhos e o Senhor foi sua única companhia? Quantas vezes vocês não quiseram desistir e o Senhor foi sua única força? O Senhor manda dizer a vocês, filhos, vocês não são órfãos. Existe vida, filiação espiritual em vocês. E portanto o Espírito Santo está aqui nesse momento. E nós fazemos menção ao Pai Santo, do Espírito Santo sobre a igreja. Renove a chama. Que a chama não venha apagar. Que o teu poder, ó Pai Santo, venha ser uma realidade. Derrama, Pai Santo, nesse momento, Jesus. Não apenas uma transformação de mente, um renovo de mente. Mas, ó Pai Santo, eu oro por novas experiências espirituais. Eu oro, ó Pai Santo, por uma fome de mergulho nas Sagradas Escrituras. Eu oro, Pai Santo, para que os meus irmãos sejam tradutores
da sala do trono para o homem contemporâneo. Se você crê, fique em pé, por gentileza. Estenda suas mãos, Jesus está fazendo algo. E eu quero te convidar a nós selarmos esse momento.